Shalom, shalom, dear friends. Shalom, shalom, queridos amigos. This will be a recap, Isso vai ser uma recapitulação, an overview uma revisão of a very important muito importante, topic, the de um tópico muito importante, 70th week of Daniel. a 70ª semana de Daniel. Is it future or has it been fulfilled? Isso é futuro ou já foi cumprido? So I'm not going to put up the scriptures on the screen Eu não vou colocar as escrituras na tela, like we usually do. como normalmente fazemos. This is going to be part 38 Isso aqui vai ser a parte 38 in our ongoing series da nossa série contínua on understanding the end times sobre entender os tempos finais from the lips and the mouth of Yahusha, dos lábios da boca de Yahusha, using his words usando as palavras dele and not the Christian Talmud e não o Talmud cristão, of the apostolic creeds dos credos apostólicos, written hundreds of years after the real apostles escritos séculos depois dos verdadeiros apóstolos, were already with Yahusha. depois deles já estarem com Yahusha. So I'm going to just read. You can take notes. I'm going to encourage you Então anotem, eu vou ler, eu encorajo vocês to grab your pen a pegar suas canetas, because I'm not going to be putting the scriptures porque eu não vou colocar as escrituras on the screen na tela, so I can produce a short study. para que eu consiga produzir um estudo curto. So you'll have to look these up on your own. Então vocês vão ter que pesquisar essas escrituras sozinhos. There are many preachers today Muitos pregadores hoje who preach and teach que pregam e ensinam that the 70th week of Daniel chapter 9 que a semana 70 de Daniel capítulo 9, verses 24 to 27 dos versículos 24 ao 27, is yet to be fulfilled at some point in the future. ainda tem que ser cumprida em algum ponto no futuro. This prophecy is known as the 70 weeks of Daniel. Essa profecia é conhecida como as 70 semanas de Daniel. Scripture students recognize that these 70 weeks Os alunos das escrituras reconhecem que essas 70 semanas, or 490 days, ou 490 dias, days of years, dias de anos, are symbolic of years. são simbólicas de anos. It is the year for a day principle É o princípio de um ano por um dia, used in Numbers 14, utilizado em Números 14, Bamidbar 14, Bamidbar 14, verse 34. versículo A year 34. for a day Um ano por um dia principle. e o princípio disso. The same year for a day principle was used to determine the amount of time O mesmo princípio de um ano para um dia foi utilizado para determinar a quantidade de tempo that the Israelites would wander in the wilderness, que os israelitas vagueariam pelo deserto, a year for each day, um dia para cada ano, quer dizer, um ano para cada dia, that the spies were absent searching out the land. que os espias ficaram ausentes procurando na terra, As I mentioned in Numbers 13:34. como eu mencionei em Números 13 e 34. The same principle is used in Ezekiel chapter 4, verse 6. O mesmo princípio é usado em Ezequiel capítulo 4, versículo 6. The 490-year timetable was to begin with the going forth of the commandment to restore and rebuild Yerushalayim, Esse período de 490 anos tinha que começar com o mandamento de reconstruir e restaurar Yerushalayim, according to Ezra chapter 1, verses 1 through 3. de acordo com Esdras, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3. The account of all that is given in Scripture. A lembrança de tudo que é escrito nas escrituras. The first segment of the rebuilding O primeiro segmento da reconstrução
was 7 weeks Foram 70 semanas or 49 years. ou 490 anos. The next segment of the rebuilding was 62 weeks O segmento seguinte da reconstrução foram 62 semanas or 434 years, ou 434 anos, which has the same exact measure of the time to reach Messiah. que tem a mesma exata medida de tempo para alcançar o Messias. Therefore, the time of Messiah's first coming Portanto, o tempo da primeira vinda do Messias was definitely indicated. definitivamente foi indicado. When John the Baptist, Yochanan HaMatbil, came doing mikvah, Quando João Batista, o Yohanan HaMatbil, veio fazendo mikvah, the people were in expectation and wondered whether or not Yochanan, John the Baptist, was the Messiah. o povo estava na expectativa, se perguntando se João Batista era o Mashiach ou não. Luke 3:15. Lucas 3:15. John the Baptist confessed that he was not the Messiah, John 1:20. João Batista confessou que não era o Mashiach, de acordo com João 1:20. When Yahusha came to Yochanan, he was mikvahed. Quando Yahusha foi até Yohanan, ele foi mikvah. The Ruach HaKadosh, in the form of a dove, O Ruach HaKadosh, na forma de uma pomba, descended upon him who was the most holy. desceu sobre ele, que era o mais apartado. Remember that term, the most holy. Lembra desse termo, o mais apartado, mais santo. And he was anointed with the Ruach HaKadosh Que ele foi ungido com o Ruach HaKadosh to begin his public ministry as the one who was anointed, that is the Messiah. para começar o seu ministério público como aquele que foi ungido, que é o Messias. Yahusha made reference to the time prophecy of Daniel Yahusha fez referência à profecia de tempo de Daniel in Mark 1:15, em Marcos 1:15, directly referring to Daniel and saying the time is fulfilled. diretamente se referindo a Daniel, dizendo que o tempo tinha sido cumprido. We have seen how prophecy Nós vimos como profecia, and how this prophecy e como essa profecia also mentioned that Jerusalem would be rebuilt. também menciona que Jerusalém seria reconstruída. This prophecy in Daniel 9 also revealed Essa profecia em Daniel 9 também revelou that later, after it would be rebuilt, it would be destroyed once again. que depois de ser reconstruída, a cidade seria destruída mais uma vez. Now, friends, bear in mind the subject of our message and look at the passage. Agora, amigos, tenham em mente o assunto da nossa mensagem e olhem a passagem Under consideration, which que está sob consideração, is Daniel 9:26 through 27, que é Daniel 9, do 26 ao 27, which describes the 70th week. o que descreve a 70ª semana. There are those today who teach that the 70th week is referring to an antichrist, Há alguns que ensinam hoje que a 70ª semana refere-se a um anticristo and that the 70th week is sometime in the future. e que essa 70ª semana está em algum ponto do futuro ainda. That there's a gap, a 2,000-year gap between the 69th and the 70th week because the Jews rejected Messiah's offer E que há uma fenda entre a semana 69 e a semana 70 porque os judeus recusaram a oferta do Mashiach allegedly Yahuwah was caught off guard e supostamente Yahweh foi pego desprevenido and had to go to plan B, e teve que ir para o plano B. and he froze time and developed the church and then raptured the church to continue Daniel's 70th week. E aí ele congelou o tempo, criou a igreja para depois arrebatar a igreja e a 70ª semana de Daniel ainda não aconteceu, Because that was plan B. porque esse foi o plano B. So initially it caught Yahuwah off guard. Então inicialmente isso pegou Yahweh desprevenido, Had allegedly off guard. supostamente desprevenido. Had the Jews accepted their Messiah, Se os judeus tivessem aceitado o seu Messias, there would have been no need to freeze between the 69th and 70th week. não haveria tido necessidade para congelar o tempo entre a semana 69 e a 70, Causing a 2,000-year-old gap causando uma fenda de 2000 anos and the birth of the church, which e o nascimento da igreja, was plan B.
que foi o plano B. Now, the truth of the matter is the assembly, the one true assembly made Agora, a única verdade é que a única assembleia, up of Jews, Joes, and the nations of every tribe and tongue feita de judeus, joséses e de todas as nações, de toda a tribo e língua, was the original plan. essa era o plano original. Yahuwah was not caught off guard, and the 70 weeks of Daniel, with a 2,000-year gap between the 69th and the 70th week, is not plan B. Yahweh nunca foi pego desprevenido, e essa fenda entre a 69ª semana e a 70ª semana nunca existiu. Always was and will always will be plan A. Esse sempre será o plano A. There are those today who teach that the 70th week refers to the anti-Messiah and is yet future. Há alguns que ensinam que a 70ª semana se refere ao anticristo e que isso ainda é futuro. But in Daniel 9:26 it says, after 62 weeks, Mas em Daniel 9, capítulo 9, versículo 6, lá diz que em 60 anos Messiah will be cut off. o Mashiach será cortado. After 69 weeks does not mean in or during the 69 week. E depois de 69 semanas não significa dentro da 69ª semana. There is only 1 week left Só há uma semana restando, in which he could have been cut off, na qual ele poderia ter sido cortado. and that is the 70th week. E essa é a 70ª semana. Yet supposedly great Bible teachers, in an effort to apply the 70th week, Ainda assim, grandes professores bíblicos, na tentativa de aplicar essa 70ª semana to a future Antichrist, a um anticristo futuro, say that Messiah was cut off within the 69th week. eles dizem que o Mashiach foi cortado dentro da semana 69. Okay? So you have to understand this. Então você tem que entender isso. So we have the division between the 7 weeks and then 62 weeks. Então nós temos a divisão entre 7 semanas e então 62 semanas. Okay? Which gives us the 69. But Que nos dá 69. Mas it says 70 weeks are determined to bring in all final things. Mas o problema é que está escrito que são determinadas 70 semanas para trazer todas as coisas finais. Therefore, Yahusha was not cut off in the 69th week, Portanto, o Mashiach não foi cortado na semana 69. as all the futurists and all the dispensationalists say, creating an unbiblical freeze frame of 2,000 years. Como todos os futuristas e dispensacionalistas falam, criando esse congelamento de 2000 anos futurista. But he was literally, as Daniel promised, Mas ele foi literalmente, como Daniel profetizou, cut off during the 70th week. ele foi cortado durante a 70ª semana. Great scholars, in an effort to apply the 70th week to something in the future, E grandes acadêmicos, na tentativa de aplicar a 70ª semana para algo do futuro, say that Messiah was cut off in the 69th week. eles dizem que o Mashiach foi cortado na semana 69. This is simply an attempt to teach something that is inconsistent and impossible. Isso é simplesmente uma tentativa de ensinar algo que é inconsistente e impossível. Upon this idea, we have the whole structure of prophetic interpretation, Sobre essa ideia, nós temos toda a estrutura da interpretação profética, known today as futurism, dispensationalism, conhecida hoje como futurismo, dispensacionalismo, postmillennialism, o pós-milenianismo, amillennialism, amilenianismo, rapture theology, teologia do arrebatamento, pre, mid, post, all these theologies, because they refuse to take the 70 weeks as 70 weeks. e todas essas doutrinas e teologias diferentes, porque eles se recusam a interpretar as 70 semanas como 70 semanas. It's amazing how they spiritualize literal time
É engraçado como eles espiritualizam o tempo literal, But in the New Testament, when things should be spiritualized, like mas no Novo Testamento, quando as coisas deveriam ser espiritualizadas, in the book of Revelation, como no livro de Apocalipse, then they try to take it literally. aí eles tentam entender literalmente. So the average scholar doesn't know what to take literally or spiritually, and they're not going to be able to teach you what part to take literally and what part to take spiritually. E o acadêmico médio não vai saber quando espiritualizar e como literalizar. E ele não vai saber te ensinar quando fazer um ou outro também. Because they themselves are void of understanding. Porque eles também estão vazios do entendimento. It just amazes me. They take time, which is literal. It's Isso me maravilha porque eles pegam o tempo, que é literal, not spiritual or figurative. não é espiritual ou figurativo. We go to work, we go to play, we go to school, we wake up, we eat breakfast. Nós vamos trabalhar, nós vamos jogar, nós vamos para a escola, nós comemos o café da manhã. These are all literal times and a literal time and space on a clock. Todos esses são momentos literais em tempos literais de um relógio literal. So that they spiritualize. Então isso eles espiritualizam. Okay? But when it comes to the spiritual things in the book of Revelation, Mas quando se trata das coisas espirituais do livro de Apocalipse, in places the I am statements where I am the bread, e as declarações do eu sou, por exemplo, eu sou o pão, I am living water. eu sou as águas vivas. Is Yahusha water, Yahusha é água? literally? Is Literalmente? Yahusha a piece of bread? Yahusha é um pedaço de pão? The stone that the builders rejected. A rocha que os construtores rejeitaram. Is the stone a literal stone? Yahusha é uma pedrinha literal? These are all symbolic. So it's amazing what the futurist does. They spiritualize the physical. Tudo isso é simbólico, então é maravilhoso como o que os futuristas fazem, que eles espiritualizam o literal, Right here, and then they physicalize clearly what is symbolic. mas depois eles fisicalizam o que é literalmente simbólico. Only those who believe in the historic return of Yahusha don't do that. Só aqueles que acreditam no retorno de Yahusha histórico não o fazem. When it comes to metaphors Quando se trata de metáforas and allegories and symbols e alegorias e símbolos and eschatological language, e linguagem escatológica, they receive it as spiritual. eles recebem como espiritual. And the scriptures talk about literal or physical, they receive it as literal and physical. Mas quando as escrituras falam de algo literal e físico, eles recebem como algo literal e físico. When they read apocalyptic language, Quando eles leem linguagem apocalíptica, like the stars falling, the como estrelas caindo, sun darkened, o sol escurecido, they take it symbolically. eles levam no simbólico. But the futurists take that literally. Mas os futuristas tomam isso literalmente. So they're waiting for the sun to burn out and for the earth to freeze, Então eles estão esperando que o sol se apague e a terra congele so that Messiah can return. para que o Mashiach possa retornar. Does that make any sense to anybody? Isso faz algum sentido para alguém? So there has to be nuclear war, no more human beings. Então tem que ter uma guerra nuclear, não podem haver mais seres The humanos. sun has to burn out so that everything on earth freezes. Tem que acabar o combustível do sol para que a terra inteira congele. And then the Messiah, JC, can return E aí o Messias JC pode retornar. instead of the simple testimony of Scripture. Ao invés do simples testemunho das Escrituras. There are some standing here that will not die. Há alguns de pé aqui que não morrerão. When the Roman armies are there, I will return. Quando os exércitos romanos estiverem lá, eu vou retornar. Wherever the Roman eagle goes, the dead carcasses of the Great Tribulation are. Aonde quer que as águias romanas forem, as carcaças da grande tribulação estarão. It's so simple. We take those things literally, and those É tão simples e nós levamos essas coisas literalmente. are the very things that the futurists don't take literally. E essas são as coisas que os futuristas não conseguem levar para o literal. It's just amazing. É incrível. There is no way to scripturally make the 70th week of Daniel 9
refer to a future other than 70 AD. Não tem como fazer, biblicamente falando, a 70ª semana de Daniel se referir a algo no futuro depois de 70 AD. Because it was during the 70th week Porque foi durante a 70ª semana that Yahushua was crucified at his first coming. que Yahusha foi crucificado na primeira vinda. Obviously, this is in the past and has already been fulfilled. Obviamente isso hoje está no passado e já foi cumprido. In Daniel 9:27, it says Messiah will confirm the covenant for 1 week, Em Daniel 9:27 lá fala que o Mashiach confirmará a aliança por uma semana, the 70th week, a 70ª semana, which is the only week remaining, que é a única semana restante, and in the midst of the 70th week, in the middle of the 7 years, he will cause the sacrifice and the oblation to cease. e no meio da 70ª semana ele fará com que os sacrifícios e as oblações cessem. During the final 7 years of prophecy, Messiah was to confirm the covenant Durante os 70 anos da profecia, o Mashiach teria que confirmar a aliança and was to be crucified. e tinha que ser crucificado. At the end of the 3.5 years of his earthly ministry, E no fim dos 3 anos e meio do seu ministério terreno, Yahushua was crucified. Yahusha foi crucificado. This is when he caused the sacrifice to cease, Foi aí que ele fez com que o sacrifício cessasse, because he was the perfect Lamb of Yahuwah and took on all of our sins, porque ele era o perfeito Cordeiro de Yahweh que tomou todos os nossos pecados para si, past, present, and future. passados, presentes e futuros. This happened right in the middle of the 7 years of this prophecy, Isso aconteceu exatamente no meio dos 7 anos dessa profecia, just as Daniel recorded. assim como Daniel registrou. Yahushua had already given the Great Commission to his disciples. Yahusha já tinha dado a grande comissão para os seus discípulos. They were to be the ones to go into all the world and preach the Besorah message to every creature. E eles eram aqueles que tinham que ir para todo mundo pregando a mensagem da Bessorá para toda criatura. The first half of the 70 week of Yahushua's ministry A primeira metade da sétima semana do ministério de Yahusha was definitely directed to Israel, and the second half of the 3.5 years were also linked to Israel. ela certamente foi linkada a Israel, e a segunda metade dessa semana, dos últimos 3 anos e meio, também foi linkada a Israel. The disciples continued to preach to Israel. E os discípulos continuaram a pregar para Israel. The disciples continued to preach to Daniel's people, Os discípulos continuaram a pregar para o povo de Daniel, Israel. Israel. We understand why the Besorah, the good news, went to the Jews and later to the nation. Nós entendemos por que a Bessorá foi primeiro para os judeus e depois para as nações. Romans 1:16. Romanos 1:16. Peter made this clear in Pedro fez isso muito claro Acts 3:25 and 26. em Atos 3, 25 e 26. Sholiach Shaul, Paul made it clear that the nations will have a chance to hear the same message. O Sholiach Shaul, Paulo, falou que as nações teriam a mesma chance de ouvir a mesma mensagem. Acts 13:46. Atos 13:46. As the brachot are given to the nations, Como as brachot são dadas às nações, to the goyim. aos goyim. The conversion of Cornelius' house changed the outreach, A conversão da casa de Cornélio mudou o alcance, the outlook. a visão. The Besorah had gone to the Jews and then to Cornelius, and then Peter was given the keys to take the Besorah to the nations. A Bessorá tinha sido dada para os judeus, e aí depois com a casa de Cornélio, Pedro recebeu a chave para mandar essa mensagem para as nações. More and more of the Jews and more of the nations received the gospel, Cada vez mais judeus e cada vez mais das nações receberam o evangelho, and the 70 weeks had been completed e as 70 semanas haviam sido completas by 70 AD, até 70 AD, in direct fulfillment of Matthew 24. em cumprimento direto de Mateus 24. This Besorah, gospel, good news, will be preached in all the world
Essa Bessorá, o Evangelho, as boas notícias, será pregado em todo mundo, all nations, todas as nações, and then the end will come, e aí virá o fim the end of the age. da era. Yahushua was the messenger of the new covenant. He Yahusha foi o mensageiro da nova aliança. confirmed the covenant and brought an end to the old sacrificial system Ele confirmou a aliança e trouxe um fim ao antigo sistema sacrificial by the sacrifice of himself being the final eternal sacrifice. através do próprio sacrifício, sendo o sacrifício eterno e final. Now we understand and can see the significance of certain statements in the Brit Hadashah Agora nós podemos enxergar e entender a significância de certas declarações na Brit Hadashah, which speak of definite established time. que falam do tempo definitivo e estabelecido. We see some of the statements Nós vemos algumas das declarações. in John 2:4, Em João 2:4, John 7:6, João 7:6, John 7:30, João 7:30, where just before his death, onde um pouquinho depois da morte, um pouquinho antes da morte dele, he said, "My time is at hand." So what time was that? ele falou: "Meu tempo está acabando." Que tempo é esse? That is the 70 weeks of Daniel. Essas são as 70 semanas de Daniel. Okay? After the 70 weeks of Daniel. Essas são as 70 semanas de Daniel. After the 62 weeks, Messiah will be cut off in the 70th week. E depois da 62ª semana, o Mashiach seria cortado na 70ª semana. From the time to rebuild Jerusalem, the commandment, Do tempo de reconstruir Jerusalém, o mandamento, until the Messiah is cut off. até que o Mashiach seja cortado, After the 62 weeks, depois das 62 semanas, during the last 7 years of that age, durante os 7 últimos anos daquela época, and then 40 years later he returned, of course, e aí 40 anos depois ele voltou, claro, in 70 AD. em 70 AD. We'll see that in a second more clearly. Então a gente vai ver daqui a pouquinho isso aí com mais clareza. So he said, "My time is at hand." Então ele disse: o meu tempo está às mãos. Matthew 26:18, Mateus 26:18. Matthew 26:45, John Mateus 26:45. 17:1. João 17:1. The hour has come. A hora chegou. Yahushua came to fulfill the scriptures. Yahusha veio cumprir as escrituras. And there was only one scripture which predicted his time that it would be at hand, his death. E só há uma única escritura que prevê o tempo da morte dele, que o tempo seria próximo da morte dele. The prophecy that Messiah would be cut off in the middle of the 70th week. A profecia que diz que o Mashiach seria cortado no meio da semana 70. Of Daniel's 70 weeks of prophecy Da profecia de Daniel das 70 semanas. in Daniel 9:24-27. Em Daniel 9, do 24 ao 27. So he was cut off in the middle of the 70th week. Então ele foi cortado no meio da semana 70. The first coming prophecies had been fulfilled. As profecias da primeira vinda haviam sido completas. And then came the Exodus. E então veio o êxodo. And then came his return. E então veio o retorno dele. Okay, so his return had nothing to do with the 70 weeks. Então o retorno dele não tinha nada a ver com as 70 semanas. Before he could return, Antes dele poder retornar, the 70 weeks had to be fulfilled by his first coming. as 70 semanas tinham que ser cumpridas pela primeira vinda dele. Not 69 weeks Não 69 semanas, plus 2,000 or 2,400 years, mais 2.000 ou 2.400 anos. and then the second coming, E aí a segunda vinda. and then the completion of the 70th week. E aí a completude da 70ª I semana. hope I'm making myself clear, Eu espero estar conseguindo ser claro aqui, because this is very important. porque isso aqui é muito importante. Yahushua could not return today because according
to dispensational interpretation, Yahushua não poderia retornar hoje porque, de acordo com a interpretação dispensacionalista, okay, 69 weeks had to be completed. 69 semanas tinham que ter sido completas. And then a 2,000-year gap. And E aí nós temos uma fenda de tempo de 2000 anos. then Yahushua will complete the last 7 years E aí Yahushua vai cumprir os últimos 7 anos at his return. no retorno dele. The great tribulation, Na grande tribulação, the Antichrist. o anticristo. They push that 70th week into the future Eles empurram essa 70ª semana para o futuro. because allegedly they think Yahuwah was caught off guard Porque supostamente eles acreditam que Yahweh foi pego de and surpresa. had to shift the plan B. E teve que mudar para o plano B. No, Não. the second coming cannot take place today according to futurist theology A segunda vinda não pode acontecer hoje, porque de acordo com a teologia futurista, because they have to have 70 weeks completed before the Messiah can return, porque eles têm que ter as 70 semanas cumpridas antes que o Mashiach possa retornar. and they only have 69 E ele só tem 69 até agora. completed because they injected a 2,000-year freeze or gap. E ele só tem 69 semanas cumpridas porque eles injetaram um tempo de congelamento, uma fenda de 2000 anos. These futurists are crazy. We were crazy. Esses futuristas estão malucos. Nós éramos malucos. You and I were crazy. Eu e vocês éramos loucos. But we don't have to stay crazy. Mas a gente não tem que ficar maluco. We can stay straight and narrow, Nós podemos ficar retos e no caminho estreito, where things can be kept simple. onde as coisas podem ser mantidas no simples. So rather than Messiah dying in the 69th week and then mankind, these same futurists, they say, oh, we're against the Gregorian calendar. Então as pessoas, ao invés do Mashiach morrer na semana 69, e aí nós temos uma fenda da humanidade, os futuristas falam, eu não acredito no calendário gregoriano. We go by the Jewish calendar, Nós vamos pelo calendário judaico. or we go by the Hebrew calendar. Ou nós vamos pelo calendário hebraico. No, you don't, Não, vocês não vão. because you're adding 2,000 years to the 70 weeks. Porque vocês estão adicionando 2000 anos às 70 semanas. So you got 70 weeks of years, now add 2,000, that's 2,070 weeks of years. Então agora nós temos 70 semanas mais 2000 anos. Isso dá mais 2000 semanas. Before the first advent is finished. Antes que a primeira vinda seja cumprida. These guys are still waiting for the first advent to be finished Essa galera está esperando a primeira vinda ainda ser cumprida. before the new heavens and the new earth can come. Antes que o novo céu e a nova terra possam vir. He died and was cut off not in the 69th week, but after 69th week. Ele foi cortado, ele foi morto, não dentro da semana 69, mas depois da semana 69. In the middle of the 70th week. No meio da semana 70. This teaching of the 70th week of Daniel Esse ensino da 70ª semana de Daniel and a yet future period of 7 years is e um período futuro de 7 anos known in scholarship é conhecido no eruditismo as the gap como a fenda, theory. a teoria da fenda, The gap theory. a teoria da fenda. It separates the 70th week from the 69th week, placing 2,000 years in between. Isso separa a semana 69 da semana 70 com uma fenda de 2000 anos entre as duas. Other theories around the gap theory have been invented to support the gap theory. E outras teorias ao redor da teoria da fenda foram criadas para suportar a teoria da fenda. And that includes rapture, schmapture, bapture, rapture. In other words, all these things are because first you've got to insert the 2,000-year gap theory. E isso inclui o arrebatamento e todas as coisas que estão juntas disso. Em outras palavras, primeiro você tem que criar a teoria da fenda de 2000 anos, Freeze theory. a teoria do congelamento. Then you've got to establish the church, which is plan B.
Aí você tem que estabelecer a igreja, que é o plano B, as opposed to the historic people of Israel receiving the death of Yahusha in the 70th week. oposto ao povo de Israel recebendo a morte de Yahusha na semana 70, So all those verses are fulfilled and taken out of the way. para que todos esses versículos sejam cumpridos e tirados do caminho. And now we have the 40-year Exodus, E aí agora nós temos o êxodo de 40 anos, Luke 9, Lucas 9, waiting for Yahusha to set the captives free esperando para que Yahusha liberte os cativos and to go down into Sheol and set captivity free. e descer ao Sheol e libertar o cativeiro. In other words, these are 70 consecutive weeks. Em outras palavras, essas são 7 semanas consecutivas. Now do you understand? These are 70 consecutive weeks. Agora vocês entendem? São 7 semanas consecutivas. Not 69 plus a 2,000-year gap plus the final week. Não são 69 semanas, mais 2.000 anos, mais a 7ª semana. Okay? Before he can return. Antes dele poder retornar. Only in covenant eschatology, Só na escatologia da aliança, or what they call full preterism, ou o que eles chamam de preterismo completo, have the 70 weeks been completed in as 70 semanas foram cumpridas the first century no primeiro século, without any gap, sem qualquer fenda no meio, allowing Yahusha to return anytime he tells us to. permitindo que Yahusha retorne em qualquer momento que ele nos diga. Okay? Even if you don't believe that he returned in 70 AD. Mesmo que você não acredite que ele retornou em 70 AD. Doesn't matter. Não importa. By believing that these were 70 consecutive weeks without a gap, Ao acreditar que essas foram 70 semanas consecutivas sem uma fenda, that means Yahusha has fulfilled everything regarding the fulfillment of the 70 consecutive weeks. isso significa que Yahusha cumpriu tudo a respeito do cumprimento das 70 semanas consecutivas. Which means he could return at the predetermined time. O que significa que ele pode retornar no tempo pré-determinado. Now we happen to know that was 70 AD. Agora, nós sabemos que isso foi em 70 AD. So to finish up what Daniel 9 says Então, para terminar o que Daniel 9 diz, in verses 24 through 27, dos versículos 24 ao 27, and you tell me when this was finished. Tell me if there's a 2,000-year gap. e vocês me digam quando que isso aqui foi cumprido. Me diz se tem uma fenda de 2.000 anos aqui. Number 1, to finish transgression. Número 1, para terminar a transgressão. Number 2, to make an end of our sin. No número 2, para fazer um fim dos nossos pecados. Number 3, to bring reconciliation between us and him Número 3, para trazer reconciliação entre nós e ele, because of our iniquity. por causa da nossa iniquidade. Number 4, to bring in everlasting righteousness. That's Número 4, para trazer a justiça perpétua. Jeremiah 31:31 through 34, the Isso é Jeremias 31, do 31 ao 34. everlasting new covenant. A nova aliança perpétua. Number 5, to seal up the vision and the prophecy, meaning to fulfill all 70 weeks. Número 5, para selar a profecia, essa promessa, em outras palavras, para cumprir todas as 70 semanas. Okay? Exactly 490 years after the commandment to rebuild and restore Jerusalem, 490 exatos anos depois do mandamento da reconstrução de Jerusalém. was given by Artaxerxes Foi dado por Xerxes. in about whatever it was. 575, 580, okay? Por volta do ano 570, 580, BC. antes do Mashiach. So the vision was sealed and finished. Então a visão foi selada e terminada. The prophecy was finished. A profecia foi terminada. Verse 6, to anoint the most holy. Now, Versículo 6, para ungir o mais apartado. we just read about that in John 1. A gente acabou de ler isso em João 1. When Yahusha comes to Yochanan Hamadbil for mikvah, Quando Yahusha vai até Yohanan Hamatbil para o mikvah, he was anointed and Ruach HaKadosh fell upon him. It wasn't just his baptism. It wasn't just getting in the water. It was the fulfillment of Daniel chapter 9. ele foi ungido e o Ruach HaKadosh veio sobre ele. Então não foi só a parte da água. Não, ele estava cumprindo When the most holy one was anointed, Daniel capítulo 9, quando o mais Kadosh foi ungido. so brothers and sisters,
Daniel 9:24-27 has been fulfilled. Então, irmãos e irmãs, Daniel 9, 24 a 27 já foi cumprido. So just to repeat, Então, só para repetir, if there is a 2,000-year waiting period, se há um período de espera de 2000 anos, and then when Messiah comes back, he's not going to come back to rule and to reign, e quando o Mashiach voltar, ele não vai voltar para reinar e governar, but he's got to finish the final week of the 70th week mas ele ainda tem que terminar a semana final das 70 before his reign can begin. antes que o reinado dele possa começar. It's all mishmash, it's mashed potatoes only. Isso aí é um purê de batata, é uma mistura. The historic fulfillment of the first century when Yahushua said, all scripture Somente o cumprimento histórico, quando Yahushua disse que todas as escrituras will be fulfilled. serão cumpridas. These are the days of vengeance when all things written, Esses são os dias da vingança, onde tudo escrito, that's the all-inclusive term, esse é o termo todo que inclui tudo, will be fulfilled. We será cumprido. pray you've enjoyed this study with us. Nós oramos que vocês tenham curtido esse estudo conosco. In Daniel 9, please review it. We Em Daniel 9, por favor, revisem-no. didn't have time to put all the verses on the screen, Nós não tivemos tempo para colocar todos os versículos na tela, but I think if you listen to it once or twice, you will understand the kind of deception that you and I mas eu acho que se vocês ouvirem isso uma ou duas vezes, vocês vão entender o tipo de enganação que eu e vocês, who now understand que agora entendemos, that covenant theology did que a teologia da aliança not lie. não mentiu. And when Yahushua said 70 weeks, it was 70 weeks. It E quando Yahushua disse 70 semanas, eram 70 semanas. wasn't, but in case the Jews reject me, I'm going to insert a church Não foi algo tipo, 70 semanas. Mas em caso dos judeus me rejeitarem, eu vou inserir uma igreja no meio for 2,000 years por 2000 anos, until the Jews wake up. até que os judeus Then when I acordem. come back, I'm going to fulfill the last 7 years, E aí quando eu voltar, eu vou cumprir os últimos 7 anos. and then I might come back, or then I'll come back again Ou daí, talvez eu volte, ou eu retorne mais uma vez depois dessa. in the third coming. Na terceira vinda. Once I come back in the second coming, Uma vez que eu voltar na segunda vinda. to fulfill the last 7 years Para cumprir os últimos 7 anos of the 70th week, da 70ª semana. the last week of the 70th week. A última semana da 70ª semana. Brothers and sisters, you definitely need an angelic degree to even begin to understand this convoluted logic. E, irmãos e irmãs, você precisa de um diploma angelical para começar a entender esse tipo de baboseira enganosa que nos foi dado até agora. But we haven't come to Baker County to fool you. Mas a gente não veio pro condado de Baker para enganar vocês. Shalom. Shalom. Uvrachot. Uvrachot.